Você já tá ligada, né, Janete? Eu vou dar 2 minutinhos, ou 1 minuto, para ver se alguém entra conosco. Se não, farei a live para mim e para você. Se você aguentar, mais uma. Eu vou começar. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. É uma alegria muito grande quando a gente se reúne pelo coração para estudar, aprender. E dentro desse aprendizado, nós encontrarmos o caminho para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. Eu convido a todos vocês que estão comigo, Teca, Janete, para fazer a prece inicial desse trabalho. Então, elevemos os nossos pensamentos ao alto e dizemos: Jesus, Mestre amado, Deus nosso Pai de infinita bondade, abençoa, Senhor, esse nosso objetivo de nesta noite trabalhar para nossa evolução, para o nosso aprendizado, Jesus. Ilumina todos nós que estamos aqui na condição de espíritos encarnados e os nossos irmãos desencarnados, se estiverem conosco. Como disse Jesus, como disseste, meu mestre, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em pensamento, aí tu estarias. Então, nós temos certeza, Senhor, que a tua luz reflete na nossa vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor da Virgem Santíssima, nossa Mãe Maria, Maria de Nazaré, nos envolva nesse momento, dando-nos a luz, a paz que precisamos. Que Deus nos abençoe. Em nossa conversa,
esta noite e teremos uma conversa amiga, uma conversa fraterna. Eu não poderia, de forma alguma, começar o assunto desta noite sem louvar, sem exaltar o grande mestre da humanidade. Aquele que veio trazer a paz, a luz e o entendimento. Nós estamos falando do Mestre Jesus. Este homem que foi, que é e será sempre a nossa libertação. A libertação da nossa escravidão, que somos criaturas aprisionadas, somos criaturas prisioneiras, acorrentadas pela nossa ignorância, pela falta de conhecimento. É o Evangelho de Jesus que vem trazer para todos nós a força, a coragem e essa luz maravilhosa que brilha em nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria fazer uma pergunta para mim mesma e para vocês, para você que está me ouvindo. Nós estamos e já vínhamos trabalhando com a mensagem do Mestre. Veja, se hoje a gente não pode estar presencialmente um junto do outro, mas nós não perdemos a nossa conexão. Através dessas lives a gente tem aprendido muito. Muitos irmãos têm falado, muitos irmãos têm nos esclarecido. Então a pergunta é essa: o que é que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento, com toda essa grandeza de entendimento que estamos vivendo? Será que nós já estamos dando os primeiros passos nessa nova etapa em que o planeta Terra está passando? Será que nós já estamos conscientes do nosso compromisso que temos com Jesus? Esse Espírito que ele é inconfundível. Jesus é o maior. Jesus é a estrela que brilha nas noites escuras da nossa ignorância. Jesus, como disse que está no livro dos Espíritos, Jesus é modelo e guia para a nossa vida. Oh, meus irmãos, Jesus nunca foi tão preciso para a humanidade como a gente vive nos dias atuais. É difícil viver sem o Mestre. E quando a gente fala de Jesus, parece que o nosso mundo íntimo, ele se expande para todo o universo. É a luz do Mestre. É a luz dessa figura ímpar que a Terra conheceu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, volto a repetir o que é que estamos fazendo com o Evangelho de Jesus. E olhe, eu estava ouvindo uma música que eu acho que ela é evangélica. Mas como eu sempre digo, a religião de Jesus, a religião de Deus, qual é? É o amor. E essa música, ela traz uma mensagem consoladora, uma música que ela traz uma mensagem de força para todos nós. É uma música pequena, mas de uma profundidade, sabe, na sua interpretação. Aquela música,
o meu barquinho. É uma música belíssima quando ela diz assim: o vento balançou meu barco em alto mar e eu quis me acercar do medo. Mas firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Meus irmãos, o vento que balança em alto mar são as nossas dificuldades, são as nossas atribulações. O vento que balança em alto mar das nossas vidas são as dificuldades, são as angústias, as decepções, a dor, a doença do corpo e da alma. Mas quando a música diz: mas firme está minha fé, porque no meu barquinho está Jesus de Nazaré. O barquinho é a nossa vida, é a vida nossa, é o nosso coração, é a nossa alma. E quando diz: no barquinho está Jesus de Nazaré, a grande luz do mundo que é Jesus Cristo. É impossível falar da doutrina espírita, conversar, seja que assunto for, sem antes exaltarmos, sabe, o nome de Jesus Cristo. É muita libertação para todos nós, meus irmãos. Quando a fé chega em nossa vida, quando a gente não tem simplesmente uma fé, mas quando a gente confia, a gente tem confiança no Mestre, quando a gente sabe que por pior que sejam as nossas dificuldades, Ele está conosco, Deus está conosco, em cada célula do nosso corpo existe uma célula divina, no nosso DNA corre a luz, corre a energia de Jesus. Nós somos grandezas. Apesar de sermos ainda tão pequenos diante de Deus, diante do Mestre, somos pequenos, como dizia o nosso querido irmão Chico Xavier, que ele era uma faísca diante de Jesus e de Deus. Se Chico era uma faísca, eu digo, eu queria pelo menos ser a pulga do cachorro de Jesus. Já era o suficiente. Mas também quando a gente se lembra que somos criações divinas, quando a gente se lembra que temos Deus na nossa vida, que foi Ele que nos criou, a gente se sente criaturas grandes também, porque somos herdeiros da sua fortuna. A fortuna que Jesus nos oferece é uma fortuna que ladrão não rouba, que ninguém consegue tirar de nós, que é o amor, o aprendizado, o seu evangelho, o evangelho que nos liberta, o evangelho que faz com que sejamos criaturas tranquilas, serenas, dispostas, corajosas diante das nossas dificuldades. Eu sei, meus irmãos, que às vezes é difícil, mas quando a gente sabe que tem um ser que nos apoia, que nos ajuda, que nos levanta, que segura na nossa mão, queremos mais o quê? Para nos sentir grande, disposto. Então, o assunto de hoje está no livro Obras Póstumas, de Kardec, Obras Póstumas, ou seja, é um livro que ele foi editado. Ele foi editado em 1890. Kardec faleceu em 1890. Kardec faleceu em 1869
depois de 21 anos, os amigos, os trabalhadores do Cristo, juntaram todo aquilo que Kardec fez e que não teve tempo de imprimir, né, de juntar o livro. Então foi feito Obras Póstumas. É um livro muito bom. E nesse livro de Obras Póstumas, eu encontrei um assunto que a gente sempre está falando, está sempre estudando ele, que é o egoísmo e o orgulho. Só que em Obras Póstumas, ele acrescenta as causas, o efeito e os meios da gente destruir o egoísmo e o orgulho. Porque nós sabemos que o orgulho e o egoísmo têm atrasado muito o nosso crescimento espiritual, tem atrasado muito o bem-estar dos nossos irmãos. O egoísmo e o orgulho têm feito muito mal à nossa sociedade, né? Então, vamos estudar isso aqui? Vamos estudar? Porque quando a gente estuda, né, toda essa mensagem que nos engrandece, a gente se torna pessoas mais felizes. Pois bem, aí o Kardec escreveu e disse o seguinte: é fato reconhecido que a maior parte das misérias da vida provém do egoísmo dos homens. A gente sempre tem dito nessa mensagem de Jesus que sempre vai existir pobre e rico, porque são condições necessárias para o nosso crescimento espiritual. Beleza? Até aí, né? Pois bem, mas a miséria não era para existir. Não era para a gente ver os nossos irmãozinhos numa condição subhumana, vivendo com ausência daquilo que é básico para a própria sobrevivência. É aí que reside a miséria. Então ele diz: desde que cada um só pensa em si, sem pensar nos outros, e ainda só quer a satisfação dos próprios desejos. É natural que a procure a todo preço, né? Sacrificando embora os interesses de outrem, quer nas pequenas, quer nas maiores coisas, tanto na ordem moral como na material. Daí todo o antagonismo, toda a diferença que tem social, todas as lutas, conflitos e misérias, visto como cada um quer pôr o pé adiante dos outros. Que trazemos dentro de nós o sentimento de orgulho, veja bem, daquele orgulho, quando a gente diz assim, fulano é orgulhoso, passou por mim, não falou, ele não fala com ninguém. Não estamos falando desse orgulho. A gente vai estar falando de um orgulho diferente, de um orgulho que está escrito aqui: o egoísmo tem origem no orgulho. A supremacia da própria individualidade, isso é que é orgulho. A supremacia da própria individualidade arrasta o homem a considerar-se acima dos demais. Então, meus irmãos, veja só, o orgulho é nós nos considerarmos pessoas melhores que os outros. Quando a gente se diz que é melhor do que os outros, a gente acha que só eu tenho direito para isso. Eu sou capaz de tirar o direito do meu irmão, de quem quer que seja, para meu bel prazer. Então, porque só eu tenho a supremacia das coisas. Como se eu ou nós mesmos fosse os filhos únicos de Deus. Quando a gente sabe que toda a humanidade são filhos de Deus. Todos os nossos irmãos, os que pensam diferente de nós, os que vivem diferente de nós, os que têm religião diferente,
branco, preto, negro, tudo. Não existe diferença para Deus. Nós todos somos iguais. Então, essa supremacia do ser, de achar que somos melhores do que os outros, é orgulho. E dentro deste orgulho, caracteriza-se, ou em consequência, vem o egoísmo. Pois bem, aí ele diz, o egoísmo e o orgulho têm, veja só, a gente agora vai ver isso aqui. O egoísmo e o orgulho têm origem num sentimento natural, o instinto de conservação. Aí alguém deve dizer, então tá bom. Se é por causa do instinto de conservação, eu não tenho culpa de ser orgulhoso e egoísta. E teve uma pessoa que chegou junto de mim e disse assim, ô Norma, eu acho que se não fosse o livre-arbítrio, a gente não era ruim. Por que a gente nasceu com livre-arbítrio? Vamos ver. Veja só. O instinto de conservação é que nos faz sermos orgulhosos e egoístas. Mas o instinto de conservação que Deus nos deu tem limite. A gente tem limite nele. Veja só. O animal, que é um ser irracional, ele tem livre-arbítrio? Não, né? Não tem livre-arbítrio. Pois bem, se ele não tem livre-arbítrio, ele responde pelos seus atos? Não. Se ele não tem livre-arbítrio, ele não pode responder pelos seus atos. Beleza. E a gente tem livre-arbítrio? Temos, né? Faz o que quer, pensa o que quer. Mas há uma diferença entre nós e o animal, que é um ser racional. Se a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a inteligência. E conforme está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Onde estão as leis divinas? Vocês já sabem a resposta. Na nossa consciência. Então, a gente já tem a consciência de que o instinto de preservação que nós temos ainda, que é muito importante, mas a gente não pode ter isso como para justificar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O animal caça a presa porque ele precisa se alimentar, mas nós não somos assim. Ele acha que só ele tem direito a comer, mas a gente não é assim. A gente tem que usar a nossa inteligência, né? Porque aí Deus nos deu a inteligência e a gente faz uso dela, porque nós temos também consciência das leis divinas que estão, né, no nosso ser. Pois bem, então ele diz, todos os instintos têm razão de ser e têm utilidade, né? E têm utilidade. Pois que Deus não faz coisa inútil. Deus não criou o mal. É o homem que o produz por abuso dos dons divinos, em virtude do seu livre-arbítrio. Meus irmãos, veja só. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, o que é que nós seríamos? Marionetes, que o destino é quem leva, o destino é quem faz. Mas o destino, a gente sabe que quem é que faz o nosso destino? Nós. Nós escrevemos a nossa história. É isso que Jesus veio trazer para todos nós. E que na época que ele andou aqui, a gente não tinha um entendimento. Quando ele envia a doutrina espírita, que é o espiritismo, ele enviou, trazendo mais lucidez para o nosso crescimento, então a gente está tendo condições de entender que os instintos, eles são importantes, porém, ele tem um limite. O instinto de conservação é muito importante, né? Vários instintos que a gente tem, que é muito importante, mas a gente tem que ver que a gente não pode se achar, porque nós temos os instintos, achar que a gente, que justifique a nossa maneira de ser individualista, egoísta, né?
Isso aqui é que não pode, isso não pode acontecer. Pois bem, ele diz: os homens não podem ser felizes enquanto não viverem em paz. Peraí, os homens não podem ser felizes enquanto não viverem em paz. Isto é, enquanto não fores animado pelo sentimento da benevolência, da indulgência, da condescendência recíprocas, e enquanto procurarem esmagar uns aos outros. Então nós não teremos paz, nós não seremos felizes. Uma ilusão achar que nós somos felizes enquanto a gente não tiver condescendência, paciência e tentar desenvolver o amor pelos outros, dando aos outros, nossos irmãos, o direito que eles têm. Porque às vezes a gente tira o direito que ele tem. E não é assim que se vive. O instinto de conservação não pede que a gente faça isso. Pois bem, a caridade e a fraternidade. Repare, a caridade e a fraternidade resumem, é o resumo de todas as condições e deveres sociais, mas reclamam abnegação. O que é abnegação? Abnegação é desprendimento. Abnegação é desapego. Porque a nossa sociedade ainda é tão egoísta. Quando eu estou falando da sociedade, eu não estou falando do povo que está na rua, não. Eu estou falando de mim, de vocês, de todo mundo. Nós fazemos parte dessa sociedade, né? E olha, que esse mundo só será melhor, que a gente está falando muito em transição planetária e tal, beleza. Mas isso só vai acontecer quando a gente tiver abnegação, quando a gente achar que os outros precisam viver tanto quanto nós. Quando a gente achar que só a gente tem o direito de ter as coisas. Então, meus irmãos, aí a gente ainda não desenvolveu o sentimento do amor. E é exatamente esse amor que o Mestre Jesus veio trazer para todos nós. Jesus, essa figura que ilumina o mundo inteiro. Jesus que brilha, como eu disse no começo da nossa conversa. Jesus é luz na escuridão das nossas trevas. Trevas que são traduzidas pela falta de amor, pela falta de conhecimento, pela nossa ignorância. Então, não precisa ser letrados, doutorados, não precisamos ter curso superior para amar, para aprender, para ter um Mestre Jesus na vida da gente. Quando a gente fala de Jesus, parece que uma luz aparece assim em nossa frente e que enche o nosso ser de paz e alegria. Meus irmãos, como é importante, como é bom a gente estudar Jesus, como é bom a gente ter a certeza que esse ser sublime está dentro de nós, está conosco. Eita, que força maravilhosa é Jesus. Quem tem Jesus na vida, agora eu estou falando, é de uma fé que a doutrina espírita nos ensina. Uma fé raciocinada. Uma fé que a gente busca Deus e Jesus na ciência. Na própria ciência que não quer andar a par, de lado, com o espiritismo. Tudo bem, tudo tem sua época. Ela ainda está imatura. Mas a gente que tem uma noção daquilo que Jesus fala, quando a gente estuda a Gênese, o livro dos Espíritos,
Espíritos e tantos livros maravilhosos, que a gente observa, a gente passa a observar Deus, sabe? A gente passa a ver Deus nas pequenas coisas. A gente não fica buscando um Deus no infinito como um ser vazio. A gente sente esse ser que está conosco. Então, é estudando os seus ensinamentos, é estudando o Evangelho de Jesus, essa carta, sabe, que liberta o homem, que corta as amarras que a gente tem pela nossa ignorância, pelo nosso egoísmo. Mas vamos voltar de novo a falar do egoísmo, que é importante, porque a gente tem que aprender, meus irmãos. Nós não podemos fazer dessa doutrina apenas achar ela bonita, olhar para Jesus e achar que ele é divino. Mas a gente tem que trabalhar para seguir Jesus. Aí ele diz: faz gosto ver proclamar a humanidade o reino da fraternidade. Olha, faz gosto a gente proclamar o reino da fraternidade. Mas de que serve se vai de par com uma cauda de destruição? Que serve se a gente ama, diz que ama a Deus, que ama Jesus, que admira, que faz, e a gente não dá testemunho? Que às vezes num momento difícil a gente nega Jesus. Então, os irmãos dizem assim: ter essa fé é construir na areia. É o mesmo que procurar um país insalubre para restabelecer a saúde. Quer dizer, se a gente não faz essa nossa modificação através desse ensino do mestre, é como se dissesse a um médico: vai para tal país para curar tua saúde, e lá nesse país só tem insalubridade. Que saúde ele vai dar? Que saúde vamos ter? Pois bem, para ali, se quiserem garantir os habitantes, não basta enviar médicos que morrerão como os outros. É preciso mandar os meios de estudar as causas da insalubridade. Então, a gente tem que buscar as causas, aquilo que nos faz infeliz, aquilo que nos causa transtorno. Se vocês escutarem o som que está passando aí, é o som da Igreja Católica, né? Nossos irmãos que estão fazendo aí uma caminhada, acho que estejam só no carro, que é de Nossa Senhora do Carmo, né? Que é a mãe também de Jesus. É como diz a música de Roberto Carlos: todas as Marias são uma só, todas as Nossas Senhoras é uma só. É a mesma mãe de Jesus. Então, a nossa irmã, Igreja Católica, está fazendo esse trabalho dela, louvando a Virgem do Carmo. É muito importante. E eu respeito, e todos nós respeitamos e gostamos. Eu vou tentar falar, se vocês estiverem me ouvindo. Então, o irmão diz assim: destruir o egoísmo e o orgulho é impossível. Alguém diz assim: destruir o orgulho e o egoísmo é impossível, direis, porque esses vícios são inerentes da espécie humana. Ora, alguém diz isso, olha, bom, isso faz parte da humanidade. O egoísmo e o orgulho faz parte. Aí os irmãos dizem assim: se assim fosse, impossível seria o progresso moral, ao passo que, quando considerarmos o homem em diversas épocas, reconhecemos a evidência de um progresso incontestável. Então, prezados irmãos, veja só, é impossível que a gente não possa crescer porque o orgulho está inserido, né, dentro do ser humano? Não. Está conosco. O orgulho e o egoísmo está inserido, porque ainda somos pessoas, criaturas que não desenvolveram ainda o lado espiritual. Nosso irmão Francisco de Assis, que é a simbologia da humildade,
viveu aqui na terra humildemente, progrediu. E tantos os homens, Francisco Cândido Xavier, né? Madre Teresa, pessoas, e tem muitas, olha, tem muitas pessoas que são humildes, mas que vivem no anonimato. Então essas pessoas, elas já desenvolveram, elas já cresceram esse seu lado fraterno, já cresceram. Então se fosse só inerente ao ser humano, a gente não teria como se melhorar. Pois bem, aí ele diz, logo se temos sempre progredido, porque a humanidade tem progredido, apesar de toda essa violência que está acontecendo, essas coisas todas, né, que é ruim, que a gente sabe, mas a humanidade tem progredido muito. Nós estamos progredindo. Isso tudo que a gente está vendo agora é como um funil que está, as coisas estão se afunilando para depois ficar em cima, o que é importante. Pois bem, em progresso nós iremos continuar no progresso. Demais, não haverá porventura algum homem limpo de orgulho e de egoísmo? Sim, como eu falei, tem muitos homens, muitas mulheres que vivem ausentes já do orgulho e do egoísmo. E a gente está aqui para isso. A gente não pode dizer, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Aí eu digo assim, é lamentável que a gente nasça de um jeito e morra do mesmo jeito. Porque se assim acontece, não valeu muito a nossa encarnação, valeu? Nosso irmão Chico Xavier dizia que quando a gente se livra de um vício, a gente já valeu a pena a encarnação. Então, o maior vício que a gente sabe que existe da humanidade, sem contar com os vícios aqui da materialidade, o maior vício, se você procurar, está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos, qual é o maior vício que se fala? Que a humanidade tem. Qual é o maior vício? O egoísmo. É o egoísmo, meus irmãos, que faz com que a gente se torne criaturas embrutecidas para com os nossos irmãos. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. Aí ele diz, o número é inferior aos dos egoístas. O número é inferior ao dos egoístas. Bem o sabemos. E assim, se assim não fora, estes não fariam a lei. Mas não é tão reduzido como pensam. Será que a gente... Vocês estão ouvindo alguma coisa? Porque o som está todinho aqui na minha porta. São momentos assim que a gente testa nosso respeito, a confiança, né? A gente tem que ter paciência, porque afinal de contas estão falando de Deus, estão falando da Virgem Santíssima, estão cantando, estão louvando. Eu acho isso muito bonito também. É muito bom. Mas eu vou continuar, viu? Pois bem. O sentimento... Aí ele disse, se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar lição de moral, meus irmãos. É preciso destruir a causa dos antagonismos e atacar a origem do mal, que é o orgulho e o egoísmo. Viu como eu estou repetindo? É porque o nosso irmão repete de fato. Pois bem, a gente precisa, sabe? A gente precisa não combater o efeito. Não. A gente tem que combater a causa. Pensa assim, meu Deus, será que eu estou me melhorando um pouco? Será que eu estou agindo de uma forma mais fraterna, mais humana? Isso acontece quando alguém pisa no calo da gente. A gente tem que dar testemunho, meus irmãos. É quando chega o momento que alguém pisa no nosso calo e a gente diz assim, eu estou passando por uma situação de teste. E a gente está passando uma situação de teste. E diz assim, se Jesus estivesse aqui comigo, que conselho ele me daria para atravessar essa tempestade que apareceu agora na minha vida? Uma ingratidão,
Porque uma ingratidão dói demais. Aquilo que as pessoas muitas vezes falam conosco, né, tentando nos colocar para baixo. E a gente, muitas vezes até a gente permite que alguém nos coloque para baixo. Mas se a gente não permitir, a gente não se sente. Por que é que a gente se decepciona? Por que é que a gente decepciona com as pessoas? Primeiro, porque a gente ainda está meio atrasadinho. Mas, quando a gente faz alguma coisa por alguém, seja o que for, e a gente não espera o retorno, a gente não se decepciona. Quando alguém tenta nos maltratar, e a gente diz assim, se ele compreendesse Jesus, ele não faria isso. Se eu tivesse no lugar dele, ainda eu faria a mesma coisa. Mas quando a gente diz isso, não é olhando por cima dos ombros não, viu? Então ser atrasado não, né? Não. A gente já foi assim. E às vezes a gente faz isso também. É dizer assim, eu vou tentar nunca mais fazer isso. Porque o Jesus já disse, quem tem mais luz, que dê luz, meus irmãos. Quando a gente entende que 2 e 2 são 4, se alguém chega junto da gente, não, são 3 ou são 5. Se a gente sabe que são 4, por que ficar em discussões, em antagonismo com essas pessoas? Eu estou falando de uma maneira bem clara sobre as coisas de Jesus. Eu não estou procurando palavra difícil. Eu não estou rebuscando o pensamento. Eu estou tentando liquidificar na minha mente aquilo que o mestre falou. Porque ele falou tanta coisa bonita. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faz aos outros o que você gostaria que os outros fizessem contigo. É muito bonito, gente. Mas é preciso que nos momentos oportunos, difíceis, a gente mostre, não para os outros, para nós, para nossa consciência, para Deus, que estamos mudando. E é isso que o Espiritismo vem nos trazer. Essa paz interior, essa felicidade que só temos quando temos Jesus. Não existe felicidade na terra desassociada daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, então é preciso que o sentimento da personalidade que arrasta o homem, que nada vê diante de si, atrás de si ou acima de si, então o seu orgulho não conhece medidas. O homem que não vê ninguém na sua frente, de lado, outro lado, de costa. O homem que não vê o outro como ser humano, um ser que é tanto quanto igual a todos nós, seremos muito egoístas ainda. Tá certo que tem pessoas que ainda não receberam uma certa educação, né? um certo conhecimento. Às vezes a gente não pode, né? Ele não entende ainda. Mas isso não é motivo para que a gente despreze. Para que a gente não tenha um olhar de misericórdia, para que a gente não tenha um olhar fraterno para essas criaturas. Então, é preciso que a gente dê o testemunho na hora exata, na hora que a gente precisa, porque nós estamos aqui na Terra. Veja só, nós estamos aqui na Terra, trabalhando, sofrendo, vivendo as dificuldades para o nosso crescimento. A gente sabe disso. A gente tem estudado essa doutrina. A dor, todos nós temos. Mas o sofrimento, ele vai ser menor
ou maior, de acordo com o nosso entendimento, com a nossa convicção em Jesus. Entendeu como é que é? Então é preciso que nós tenhamos, não aquela fé, sabe? Tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em Jesus, mas na hora H a gente fraqueja. É preciso confiar. É como disse o apóstolo Paulo. Quando ele despertou para o cristianismo, ele disse: eu não vivo mais em mim. É o Cristo que vive em mim agora. É o Cristo que vive em mim. Então, prezados irmãos, quando a gente começa a querer aprender para ser melhor, para ser criaturas melhores, mais suaves, mais dóceis, menos egoísta, a gente recebe um amparo todo especial da espiritualidade. Eu estava vendo um dia desse outra passagem de Paulo, né, do apóstolo Paulo, quando ele fala na carta aos Romanos, que está no capítulo 7, oitavo, no item 19, quando ele diz assim: porque o bem que eu quero, Nani também falou isso uma vez, o bem que eu quero, eu não faço. Veja só, o apóstolo Paulo. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, quando eu vejo Paulo dizendo isso, o grande apóstolo, eu me sinto reconfortada. Todos nós devemos nos sentir reconfortados. Porque não é brincadeira, não. Tirar do nosso inconsciente, extirpar da nossa alma as mazelas morais que carregamos de muitas encarnações. Não é fácil. E não é para tirar do dia para a noite. Se a gente diz que já está melhorado, olha, eu estou já 80%, 70%, 60% cumprindo o que diz o Evangelho de Jesus, está enganado, meu irmão. Está enganado. Está não. Nós precisamos trabalhar muito conosco. E quando o apóstolo Paulo disse que ainda fazia o que não queria, nós ainda estamos assim. Mas isso já dá uma força muito grande, sabe por quê? Porque a gente olha para trás e diz: já fui muito pior. Já fui pior. Já fui mais egoísta antes, quando eu não conhecia o Evangelho de Jesus. Ainda tenho dentro de mim essa mazela e outras. Mas estou batalhando para trocar tudo isso por virtudes. Por isso que Papai do Céu nos concede a bendita reencarnação, para que a gente possa, através dessas idas e vindas, trabalhar com as nossas dificuldades. Mas quando, meus irmãos, a gente se une junto com os espíritos amigos, os trabalhadores do Cristo, aqueles que fazem parte do exército de paz e de luz, o nosso anjo de guarda, os espíritos trabalhadores, os espíritos familiares que já estão numa condição melhor, que luta junto conosco, eles vêm trazer com certeza a força necessária. E isso nos faz sentir criaturas felizes, porque são esses ensinamentos de Jesus que nos faz criaturas melhores, que faz a gente ter uma consciência mais suave, que nos faz sentir a força do amor de Deus dentro de nós. Ai de mim, se não existisse a doutrina espírita que passa para mim todo esse conhecimento. Eu vejo a dificuldade, eu sinto a dificuldade.
Eu vejo os muros das dificuldades, mas na mesma hora eu digo, Senhor, me ajuda a ultrapassar essas dificuldades. Todos nós temos essa dificuldade. Mas isso não serve para que a gente se entristeça com isso de forma alguma. Nós somos criaturas que temos um determinismo. Toda criatura humana, por mais embrutecida, por mais ignorante que ela seja, ela tem um determinismo na vida. Qual é, meus irmãos? Vocês sabem qual é? É o determinismo de um dia sermos criaturas de bem. Como está lá no livro, no Evangelho, segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que vive da justiça, do amor, que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Então é por isso que eu me sinto fortalecida, agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade. Não quero fazer regressão de memória, não quero fazer regressão de vidas passadas, porque o meu presente, o seu presente, já nos diz quem nós somos. Mas como diz a bela música, e que Jesus diz, todos nós um dia seremos anjos. Vai demorar? Vai. Mas lembre, nós não éramos há 300, 500 anos atrás o que somos hoje. Nós éramos princípios inteligentes. Princípio inteligente. Nós não éramos espíritos ainda e já estamos na condição de espírito e já estamos trabalhando e com certeza absoluta estamos melhores hoje, melhor do que ontem. Com certeza absoluta. E continuemos trabalhando conosco, ouvindo essas lives, né? Já que a gente não pode se encontrar pessoalmente, a gente tem vontade de abraçar um amigo. Eu, pelo menos, gosto muito de abraçar. Sou eu e minha irmã Cecília. A gente gosta muito de abraçar, adoro abraçar. Eu acho que minha irmã Inês também gosta muito de abraçar. É muito bom, adoro. Né? A gente sente a energia da pessoa. Mas enquanto a gente não pode, a gente vai estudando, se fortificando, crescendo, né? Na condição de espírito, vai crescendo. E a gente vai se melhorando, meus irmãos. A gente vai se melhorando. É essa a função, por exemplo, das casas espíritas, do Caminho da Luz, Jesus Fonte de Luz, todas as instituições espíritas que trabalham em nome de Jesus. Eita, que coisa belíssima. Quando a gente confia no Mestre, quando a gente confia em Jesus, a gente não tem que temer nada. Tem um ditado que diz assim, o povo diz por aí pela rua, que eu já ouvi, até uma música tinha, quem tem fé em Deus não tem medo de assombração. Mas a assombração que faz medo não são os espíritos que diz não. A assombração são as nossas sombras que a gente carrega conosco, as nossas mazelas morais e espirituais. Então, estamos muito felizes nessa noite por estarmos mais uma vez reunidos, unidos aqui. Olha, é uma alegria muito grande. Abraçar e dizer que te amo é muito bom, né? Não a Associação Espírita ao Caminho da Luz. Isso dá uma força tão grande. Pois bem, me sinto muito fortalecida pela mensagem do Cristo, desejando a vocês que tenham uma semana maravilhosa, mais uma semana de trabalho, mais fortalecidos, né? Para a prática do amor que Jesus nos ensinou. Eu vou fazer uma prece, a prece final, porque eu estou olhando aqui a hora e não quero que me apague antes de eu terminar a prece. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, a espiritualidade amiga, e dizer, Senhor, muito obrigada, meu Deus, por esta oportunidade feliz nesta noite de estarmos aqui falando de Ti, Senhor, falando do Teu Filho amado Jesus
e daquela luz que brilha tanto que é a Virgem Santíssima. Obrigada aos espíritos amigos que nos ajudam nesse trabalho. Senhor, visita todas essas casas de todas essas criaturas que estão aqui ligadas neste trabalho, nesta oração. Entra, Senhor, na casa de todos. Derrama sobre todos os nossos irmãos a tua paz e a tua luz. A saúde aos que estão doentes. A força aos que estão enfraquecidos. A coragem aos que estão desolados. Jesus amigo, fortalece as mães que choram pelos seus filhos, que estão nas ruas se drogando. Ora, Senhor, por essas criaturas, fortalece a todos. Abençoa, Senhor, as nossas crianças que estão na rua, Senhor. Aos nossos velhinhos desamparados, aos nossos irmãos que estão debaixo das marquises dormindo. Aquece, Senhor, esses nossos irmãos, quando a noite e a frieza da madrugada chegar. Abençoa a todos, Senhor, e permite, divino mestre, divino pastor, que eu possa orarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas quando perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males, material e espiritual. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Paz e luz, meus irmãos, para todos vocês. Muita luz, gratidão por todos estarem me ouvindo. Até a próxima oportunidade que Papai do Céu nos conceder. Um abraço a todos.